Descer. Beleza? Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo de adoração e celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Estamos felizes, contentes, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu razão para viver. Ele nos deu sentido para a vida. Antes andávamos segundo o curso deste mundo, mas agora nós temos sim uma expectativa de vida, uma esperança de vida, promessas consistentes e perfeitas que não podem falhar, que não podem ser revogadas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu uma grande promessa. Ele prometeu que teremos corpos incorruptíveis, que seremos co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo na imposição do seu reino sobre a terra. Às vezes pensamos que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deixou com o fardo de levar avante a mensagem do seu Evangelho e ele se esqueceu de nós. Como muitos encarregados fazem, né? Às vezes eles dão uma promoção para alguém que já pensa igual o patrão, fala, assume e toma controle da situação aqui na sessão, e se o chefe me dá bronca, eu venho de você e te dou outra bronca. Não, nosso Deus não é assim. Ele nos incumbiu de estarmos levando avante a pregação da sua palavra, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é a única esperança de vida eterna, e Ele continua andando conosco. O mesmo Espírito que o capacitou a exercer o seu ministério é o Espírito que está sobre as nossas vidas. Nós temos esse grande privilégio de andar, de sermos possuidores, de sermos detentores, de termos em nós o Deus Altíssimo, a presença do Deus Altíssimo em nossas vidas. E quando pensamos num ser mais santo que alguém possa conceber andando sobre as nossas vidas, nós ficamos um tanto que constrangidos quando temos ciência da responsabilidade, do compromisso que temos com este Deus Santo que está sobre a nossa vida, reconhecendo em si que nós somos pecadores e inclinados para o mal. Veja que época terrível essa época em que estamos vivendo. Uma época de carnaval, uma época em que o mundo inteiro celebra a festa da carne, a festa da carnalidade. E como dizia Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satã, não se precisa praticar satanismo para ser um satanista. Basta extravasar os desejos da carne. Então vemos que o mundo, em suas práticas de carnalidade, são todos servos de Satã, adorando a Satã por meio da promiscuidade e da lascívia. Amém? Vou guardar mais um pouquinho para falar depois. Vamos neste momento abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante, assim nos exorta. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é importante, principalmente numa fase como essa, em que a cultura mundial, a cultura secular, festeja, celebra a festa da carne. Dá vazão, cada um em si participando desta celebração, dá vazão a extravasar o que a carne tem vontade de fazer. Quando olhamos que
que a carne tem vontade de praticar algo que faça, algo que permita, algo que dê satisfação, a ostentação do ser, ao orgulho, a vaidade, a lascívia, vemos que ela condiz muito bem com algo que eu citei alguns instantes atrás, com a Bíblia de Satã. Para ser um satanista, como disse Anton LaVey, não há necessidade alguma de se praticar certos rituais satânicos. Isto é para quem quer evoluir dentro do satanismo. E longe de mim ficar aqui perdendo tempo da pregação da palavra de Deus e ficar ensinando essas coisas para os irmãos. Não, antes pelo contrário, aqui é a oportunidade que temos de pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus no que ela nos exorta neste momento tão crucial, em que as pessoas tão descontraidamente estão ali se entregando à sua carnalidade. Nós vemos que aqueles que possuem o Espírito Santo devem zelar por esta presença em sua vida. Honrai o Espírito do vosso Deus que está sobre as vossas vidas, obedecendo à sua palavra, submetendo a carne, como disse o apóstolo Paulo, chegando ao ponto de esmurrar o próprio corpo, quando ele fazia uma alusão aos antigos pugilistas, aos lutadores que participavam das Olimpíadas na Grécia Antiga. Num sentido figurado, nós temos que esmurrar o nosso eu, no sentido de que nossa mente, o nosso centro de decisões, deve dizer não abstendo-se daquilo que o Espírito Santo, pela sua palavra, nos leva a não praticar, nos exorta a não praticar. Quando buscamos os antecedentes desta festa que é de âmbito universal, o Carnaval, nós encontramos que o Carnaval não é recente. Há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás, o Carnaval era praticado de outra maneira, mas sempre envolvendo a luxúria, a lascívia, a bebedice, a prostituição, a fornicação. Relações sexuais promíscuas antes e fora do casamento. Sodomia, homossexualismo, sacrifício de crianças e tantas outras abominações que eu gastaria aqui no mínimo uns 5 minutos só para descrever todos os pecados que assim eram praticados naquela época. Nós encontramos, como eu disse, os antecedentes há muitos séculos atrás, quando vamos nas sociedades primitivas, o culto ao deus Dionísio, que era o deus do vinho. As sociedades primitivas tinham uma necessidade muito grande de cultuar a chuva, visto que dependiam da chuva para que a terra fosse assim fertilizada e as suas lavouras pudessem produzir o seu fruto. Havia uma necessidade de o gado multiplicar como fonte de renda e assim produzir fontes de riqueza, pois o gado e a lavoura eram fontes de riqueza. E automaticamente, quando se havia necessidade de se depender, as sociedades dependerem destas duas fontes de renda, iniciou-se o culto a estas divindades, deuses da lavoura e deuses da produção e da multiplicação do gado. Dionísio era o deus das vinhas, o deus que de certa forma eles acreditavam que fornecia a chuva para que as vides e as outras lavouras assim pudessem crescer, pudessem frutificar e dar o seu fruto. Mais tarde os romanos transformaram essa festividade do culto a Dionísio, que era irrigada por muito vinho, era regada por muito vinho, as pessoas bebiam muito e praticavam fornicação extrema, relações homossexuais, sacrifícios de crianças, atos de pedofilia também eram praticados, juntamente com esses rituais. E vemos que os romanos colocam um novo nome nessa entidade demoníaca que era cultuada e colocaram o nome de Baco. Alguns artistas renascentistas, se você procurar na internet, você vai encontrar alguns quadros. Acesse alguns museus e veja algumas obras do Renascimento e você verá o deus Baco representado com chifres, com pato, metade homem, metade bode, em meio às festividades a Dionísio e a Baco, que eram a celebração das colheitas. E lá vemos homens com homens, mulheres com mulheres, todo mundo junto como
com verdadeiras orgias, se cultuavam este Deus terrível, esse Deus abominável. Ou seja, é o diabo assumindo uma nova fotografia para um RG que é constante ao longo de toda a história. Quando vamos para o Antigo Egito, o culto a deusa Ísis e também ao deus Osíris, havia a mesma forma de celebração. O profeta Ezequiel revelou o motivo pelo qual a nação de Israel assim passou cativa 430 anos na terra do Egito. E por quê? Qual o motivo deles serem submetidos a uma terrível escravidão de 430 anos, ou melhor dizer, né? Por que eles foram submetidos a 430 anos de cativeiro no Egito? Devido às terríveis práticas cultuais destes deuses. O culto ao deus Osíris e ao culto à deusa Ísis. Estas abominações foram praticadas e o nosso Deus, de certa forma, assim permitiu, para depois, mais à frente, levantar um líder para a libertação do povo hebreu. Mas isso fica bem provado que a nação de Israel, tão logo saiu do cativeiro egípcio, eles viram com grande sinal, com grandes sinais e com grande maravilha ali no mar de juncos, o nosso Deus derrotar os inimigos do seu povo. E não tinham ainda nem passado 50 dias e o povo já estava cultuando um desses deuses, o deus Apis, que também o culto é semelhante ao culto do deus Osíris, sempre irrigado por muito vinho, muita fornicação e muita imoralidade. Tanto é que quando Moisés desce do monte, exortado pelo Senhor Deus, ele fica tão irado que quebra as tábuas da lei e ele contempla toda aquela imoralidade. Ou seja, Moisés flagra todo o povo assim praticando imoralidade. E esses cultos pagãos de deuses da colheita, esses cultos imorais, foram de certa forma expandindo e sendo absorvidos pelos impérios, pelas outras culturas, de certa forma mais avançadas, que foram surgindo ao longo de todo o processo histórico, até mesmo contaminar a Igreja Católica. A própria Igreja Católica Romana imperialista viu que não conseguia conter a festa que os povos pagãos, assim subordinados ao Império Romano, deveriam deixar para trás. Muito pelo contrário, a Igreja Católica, fazendo concessões, vista grossa, permitiu que essas festas, celebrações imorais, homossexuais, assim fizessem parte do Império Romano, da Igreja Católica Universal Romana. Tanto é que também, quando observamos dentro da Igreja Católica, nós encontramos essas práticas imorais, pois muitos celibatários só tinham o nome celibatário no nome, mas eles mesmos praticavam homossexualismo e pedofilia. Então são esses arquivos secretos que ficaram incutidos ali, ocultos dentro da Igreja Católica, da Igreja Romana, e que uma hora ou outra o Senhor Deus levanta alguém que se liberta desse sistema religioso e ele põe para fora. Veja os escândalos que estão sendo expostos aí, e o Padre Francisco, o Papa Francisco, vem tentando de certa forma reparar as vítimas de abusos, de pedofilia e de homossexualismo. Muitos jovens dentre 12 a 15 anos foram vítimas desses padres dentro da Igreja Católica. Léo Zagani escreveu no seu livro das terríveis festas de orgias que os padres ainda hoje no Vaticano praticam, a chamada sauna gay, onde prostitutos ritualísticos ali, juntamente com aqueles padres ali no Vaticano, naquela cidade dentro da Itália, praticam toda essa imoralidade. Então vemos que até esta questão uniram a Quaresma, que são os 40 dias onde o povo de Deus, o povo cristão, tinha que ficar em santificação até a Páscoa. Vemos que houve uma celebração que pudesse de certa forma tranquilizar, amenizar as orgias que eram praticadas na Roma antiga, e até na Roma medieval.
pois homens se vestiam de mulher, mulheres se vestiam de homens, ricos se vestiam de pobres, pobres se vestiam de ricos, extravasavam a carne, regados por vinho, praticavam as mesmas imoralidades. Na antiga Grécia, homens completamente nus e dopados por ervas alucinógenas saíam para abusar de mulheres casadas e desonrar donzelas. Era algo terrível que acontecia. E a igreja romana, como uma forma de conter, ela criou a quarta-feira de cinzas. Após o carnaval, o católico vai lá, passa aquela cinza maldita sobre a testa, e eles acreditam que a igreja católica acredita que vai estar contendo ou amenizando de certa forma os pecados que foram extravasados ali no carnaval. Então não caia nesse engodo. Carnaval é uma festa demoníaca e é uma fase. Eu estava assistindo ontem um documentário de um ex-bruxo de alto escalão do candomblé, magia negra. Ele participou de muitas religiões e ele disse que nesse período de carnaval se abrem portais terríveis no plano demoníaco, pois por concessão da carne, por concessão das pessoas, as pessoas permitem que demônios da lascívia e da luxúria possam atuar com intensidade, pois as pessoas querem extravasar, lançar fora a rotina do peso do trabalho, do fardo das obrigações, e num período de 5 dias as pessoas ficam abertas para essas práticas. Então são portais demoníacos onde estas criaturas do mal vêm e podem assim levar as pessoas às piores atrocidades aqui no período da festa do carnaval. Tanto é que basta observarmos que, por concessão das pessoas, pela atuação dos demônios, nós vemos a quantidade de pessoas que morrem em acidentes de trânsito. Os demônios, assim como foi dito por este pastor, os demônios ficam com as cestas já ali para colher a sua colheita de morte, levar as pessoas que estão na fornicação e na imoralidade para o inferno. Eu não recomendo, é muito importante que nós cristãos fiquemos no aconchego do nosso lar e nos abstenhamos principalmente da televisão, da grande mídia, pois a grande mídia vai dar muita ênfase a essa celebração, a festa da carne. É muito importante nós estarmos compenetrados dentro das nossas casas, a edificação na palavra de Deus, a santificação, ao devocional. Algumas igrejas se reúnem ali, contratam ônibus e vão para retiros em sítios, eu também recomendo. Mas também eu falo, se você não tem condição de ir para um retiro por questão financeira, eu recomendo que você fique em casa, coloque hinos, faça orações com a sua família e se abstenha de ficar andando na rua de forma sonsa, olhando com a cara para cima, sem entender o que está acontecendo no mundo, pois você olha para os botecos, você olha para as ruas, o que está acontecendo, e você vê que as pessoas estão extravasando, bebendo e agindo com muita irresponsabilidade, dirigindo com irresponsabilidade. E como eu disse, os demônios têm liberdade para atuar, porque assim foram feitos rituais para se abrir portais para a atuação desses demônios. Um amigo meu falecido, ele foi gerente na fabricante de bebidas, a antiga Ambev. E eles ganharam convites para participar na Marquês de Sapucaí lá. Ele viajava tanto para o Rio como para São Paulo no período do carnaval, pois nessa época, como eu disse, essa festa carnal ela é irrigada por bebidas alcoólicas. Veja quanto se vende de bebida alcoólica, cerveja, neste período do carnaval. E eles ganharam convites. Todos os gerentes que atingiram a meta de vender aquela quantidade de bebidas, aquela litragem de bebidas, ganharam convites para participar do carnaval. E eles tiveram a oportunidade ali de entrar nos camarins e tal, ver ali a preparação das fantasias. E esse meu amigo, que não era convertido na época, ele observou os trabalhos de magia negra, os trabalhos de candomblé, sendo colocados debaixo dos carros alegóricos, para que eles pudessem produzir um encantamento
sobre aqueles que estavam assistindo a peça, ali o festival de carnaval, e também encantar os jurados, para que eles pudessem ganhar uma boa pontuação e assim se manter no chamado grupo lá, no grupo de elite. Eu nem entendo essa porcaria, mas é como se fosse o clube dos 13 do futebol, né? Então, fique atento. Isso é um encantamento de Satanás. Preste atenção nas fantasias. As próprias fantasias são homenagem aos demônios. As mulheres de corpo escultural ali com penas, imitando anjos, imitando criaturas bestiais e bizarras com seus corpos seminus. Então, fique atento. São encantamentos dos anjos das trevas, dos espíritos das trevas, para seduzir você. Não ligue a sua televisão. Boicote a Rede Globo. Não assista nada que venha da Rede Globo. A Rede Globo não tem nada a ver com... É incompatível às coisas de Deus. Que julgo há entre nós cristãos com o julgo que a Rede Globo transporta. Nós não podemos nos relacionar com isso. Não podemos compactuar, não podemos investir nenhum real, nenhum gasto com a energia elétrica com uma emissora como essa, que está totalmente entregue ao interesse esquerdista, ao interesse de destruir a nossa cultura, de destruir você e de abrir um grande caminho para você, encantado, ir para os quintos dos infernos. Amém? Vamos orar. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te adoramos, nós te celebramos. Nesta manhã, Pai Santo, onde muitos acordam embriagados, muitos assim, Pai Santo, tomaram drogas para ainda estar pulando o carnaval, nós, Pai Santo, aqui estamos celebrando, Pai Santo, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que nós esperamos a vida eterna. É nele que nós temos as promessas. É nele que nós temos, Pai Santo, a força e a sustentação para caminharmos diante dos desafios desta vida. Ó Senhor Jesus Cristo, lava-nos com o teu sangue, pois nós cremos no teu sacrifício, nós cremos no poder que há no teu sangue, nos purifica de todo pecado. Ó Espírito Divino, ó Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, fortalece o nosso ser, fortalece a nossa vida, nos dá poder para sermos testemunhas de Jesus, nos fortalece, Pai, neste dia, Pai Santo, durante a celebração do Carnaval, Pai Santo, para nos abstermos daquilo que Satanás quer impor à sociedade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece o nosso viver, Pai. Que nós possamos intensificar por um desejo ardente a busca à Tua pessoa divina em adoração, em devoção, em nome do Senhor Jesus, Pai. Resgata os Teus eleitos, Pai. Sabemos que ali existem pessoas que vão receber uma chance de salvação. Sabemos que há eleitos ali, Pai Santo, que hão de se converter antes da Sua vinda gloriosa. Ó Senhor Jesus, vai resgatando esses eleitos para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Senhor Jesus Cristo, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós celebramos a Tua ressurreição. Glórias ao Deus Altíssimo, glórias ao Filho do Deus Altíssimo, glórias ao Espírito do Deus Altíssimo. Amém. Vamos adorar, vamos exaltar, vamos engrandecer ao Senhor Jesus Cristo com cânticos. Deus abençoe grandemente a tua vida.